E aí, fera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Eu sou Juan Reis, seu apresentador, e hoje vamos conversar um pouco sobre como manter a saúde mental nesta reta final para o Enem 2022. Neste episódio, estamos aqui com a psicóloga Márcia Carini, para entender um pouco como manter, o controle sobre essa ansiedade que a gente sabe que é bastante. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada pelo convite e quero que os feras saibam a importância, desse bate-papo nosso hoje, porque o Enem, 50%, das demandas do Enem, ela está muito relacionada ao controle emocional e também relacionada à saúde da gente no momento da prova, Como é que nós vamos estar? Você já deve ter percebido que temos muito assunto para falar aqui, né? Pois é, e se você quer mais conteúdos para a sua aprovação, segue a gente lá no Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, é só digitar @vai cair no Enem. E claro, também estamos no TikTok, no @vai cair no Enem oficial. E para começarmos essa conversa, queria saber, Márcia, o que é ansiedade e como controlá-la, Como identificá-la? Isso, é importante essa pergunta porque a gente vai falar um pouco sobre uma questão de distúrbio, tá? É um distúrbio que causa, em alguns momentos, uma irritabilidade, uma sensação de que você está com ataque cardíaco, então você começa a suar, você começa a ter uma sudorese muito forte nas mãos, você começa a gaguejar em alguns momentos, então muitas coisas estão relacionadas a esse transtorno, tá? Quando a gente fala de um transtorno da ansiedade, a gente vai ver que as pessoas começam a apresentar algumas características em potencialidade. Um dia você pode estar um pouco ansioso por uma demanda, mas quando isso começa a ser mais intensivo, quando isso é potencializado, e aí nós estamos falando de um distúrbio, realmente, tá? Como é que a gente pode identificar? Quando a gente não consegue fazer regularmente as demandas do dia a dia, sem que a gente tenha algo por trás, que vai lhe deixar no fim do dia mais cansado, você não consegue dormir bem, você acha em alguns momentos que você está tendo um ataque cardíaco. Por quê? Porque você começa a sentir uma palpitação muito forte, você em alguns momentos se irrita muito forte, muito facilmente. Então a gente precisa ter esses cuidados e observar os sintomas que o corpo está dando para você. E, Márcia, como lidar com essa ansiedade, principalmente agora os jovens que estão nessa reta final para o Enem 2022? O Enem, ele tem 50% relacionado ao que você estudou durante todos esses anos, mas também tem 50% de carga emocional. O Enem, se você não tiver um controle emocional, você não consegue fazer uma prova satisfatória. Por quê? Porque a sua ansiedade, ela vai tomar conta do momento da sua prova. Então, você precisa, a todo momento, respirar, se tranquilizar, se planejar, organizar todo o contexto para identificar o que está acontecendo com você, tá? Você começou a não dormir bem. Você começou a estar com cansaço excessivo, você não está se alimentando bem. Então, isso são algumas características que você pode estar mais ansioso. Um tremor de perna constante, você começa a estar mais inquieto. Então, é preciso observar tudo isso e entender que isso é já alguns traços da questão da ansiedade. Você já percebeu que tem algumas formas de saber se você está com ansiedade ou não. E é muito importante você saber controlá-la. É nesse ponto que eu queria saber. Márcia, quais são as atividades, quais são os alimentos que podem ajudar esses feras a controlar essa ansiedade? Primeiro, a gente identifica o sintoma, tá? Como eu falei, a questão de você entender que, nesse momento, existe a potencialização de um comportamento. E aí, quando a gente tem a potencialização de um comportamento, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Se eu tenho uma irritabilidade, uma insônia, eu tenho hipervigilância, em alguns momentos, eu não consigo. Eu estou tentando ler um texto e eu não consigo concluir esse texto porque a cabeça está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso? Eu preciso replanejar a minha história de vida. Tá? A gente sabe que o Enem tem uma data já certa de acontecer, então eu preciso organizar melhor o meu dia a dia. Eu vou ter horário para dormir, horário para comer, eu tenho que ter uma alimentação saudável, nesse momento de comer, eu tenho que integralmente estar ali. Não adianta você tentar comer, aí tá com o celular do lado, fazendo outras coisas. Não, o momento de comer é o momento de comer. Eu vou me desconectar e vou ali sentar, vou fazer uma alimentação saudável. E aí isso já vai ajudando a desacelerar o corpo.
tá? Uma outra coisa é você planejar o horário de estudar. Qual é o horário que você consegue estudar melhor? Né? Tem feras que conseguem à tarde, outros pela manhã. E tem as feras que têm a madrugada como aliado. E a gente precisa entender que o nosso cérebro ele precisa descansar. Ele precisa parar, de fato, para dormir. E isso acontece porque a gente tem várias conexões cerebrais na noite. Então, a gente precisa realmente desconectar e dormir bem, tá? Planejar esse dia. Pega um caderno, uma folha de ofício, coloca lá o que é que você tem para fazer, o que é prioridade. E aí, a partir daí, você organiza seu dia a dia. Muitas vezes a ansiedade ela está relacionada a você não conseguir planejar. Tá? E aí você pode me perguntar, Márcia, e se eu planejar e naquele dia eu não conseguir fazer, né? Porque muita gente pergunta isso. E aí, o planejar e não conseguir fazer, isso é uma coisa esporádica que vai acontecer. Dos 5 dias na semana, vamos dizer que 2 eu não consegui atingir 100% do objetivo, mas eu continuo tentando. Mas isso não pode ser um desencadeador da ansiedade. E, Márcia, a gente sabe que ter uma qualidade de tempo é importante, né? Principalmente focar nos estudos, no momento de alimentação, no momento de lazer é importante. E aí eu queria saber, além de todas essas dicas maravilhosas que você deu, quais seriam outras que você daria para o fera que está aqui nos ouvindo, nos vendo, que pode melhorar, né, o rendimento dele nos estudos, que pode acalmá-lo, e até mesmo durante o dia do Enem. O que é que eles podem fazer para, sabe, dar aquela aliviada na pressão? Primeiro, a gente precisa entender que o Enem foi uma construção da sua história de vida. Tá? Então, não adianta tentar ver todos os conteúdos na véspera da prova, porque você não vai resgatar quase 10 anos de estudo ali naquele pequeno intervalo de tempo. Isso só vai lhe deixar mais ansioso. Então, você planejou, a gente está agora bem pertinho da prova. Então, vamos planejar esses últimos dias que faltam para que você possa se organizar. Então, essa semana eu vou dar uma revisada nas disciplinas que eu tenho um desafio maior, né, durante a prova, organizar como eu vou fazer a redação, porque a redação é um momento que deixa o aluno mais tenso. Então, você que é fera, você já sabe que vai ter a redação, você já sabe como é o dia do Enem. Então, se planeje para começar pela redação, uma dica, né? Comece pela redação, escreva, faça logo um rascunho sobre tudo isso que você está fazendo, né? Que você vai escrever. Coloque as ideias, né? O brainstorming ali, a tempestade de ideias, para você poder fazer um rascunho já da sua redação bem legal. Uma outra coisa, né, que a gente pode sugerir de dicas é que na véspera do Enem você já não mais faça tanta cobrança, né? Não tenha cobranças em você. Então, assistir um filme, nada a ver, sabe, uma comédia para você rir de tardezinha. Você precisa dormir cedo, porque o dia do Enem, ele é um dia de maratona. Você tem que chegar, você vai precisar almoçar cedo, porque os portões estão abertos a partir de meio-dia, então tem horário para fechar, você precisa... Então, tudo isso é planejamento, tá? De como vai ser o meu dia. E uma outra coisa que é importante nós é quem decidimos como será o nosso dia. Quando a gente acorda, a gente decide se o dia da gente vai ser bom ou ruim. Porque se eu acordo estressado, eu tenho um dia estressante, eu tenho um dia cansativo. Se eu acordo bem, eu tenho um dia melhor. Agora, se acontece uma intercorrência durante o dia, a gente administra o que aconteceu, tá? Mas a decisão é nossa. E na hora da prova, é importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Então, levar água, levar um chocolate, levar uma laranja, que isso são alimentos que dão uma energia e que fazem com que você, na hora da prova, até dê uma relaxada, né? E você consiga ali... O chocolate, ele é muito importante porque ele termina ajudando a gente a dar uma acalmada, uma relaxada. E já percebemos que os feras adoram um bom chocolate, né? Pois é, esse papo foi incrível. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui, agradecer as dicas que você deu. Foi incrível. E eu acredito que os feras, assim como eu, já deve ter anotado tudinho, já vai seguir esses passos para ir mais pro Enem relaxado, tranquilo. Muito obrigado, professora, pela sua participação. Eu que agradeço e desejo uma boa prova a todos vocês. Cuidem aí da ansiedade, diminua esse percurso aí de ansiedade, né, nesse momento tão complicado que é, mas vocês conseguem, tenham objetivo, tenham confiança que vai dar tudo certo. Boa prova.
Ah, e eu tenho um recado especial para você. Se você quer mais conteúdos como esse para a sua preparação, para se motivar até, você pode nos seguir no Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram. É só digitar @vai cair no Enem. E claro, também estamos no TikTok, né? É só seguir a gente lá no @vai cair no Enem oficial. É isso, fera. Até o próximo episódio do Sons da Aprovação.